Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom, hoje eu quis trazer uma palavra, eu acredito muito que o Senhor tem me usado e algo tocou muito forte no meu coração para trazer essa palavra, que é sobre quando alguém fala mal da gente. Assim, eu vou contar um pouquinho da minha experiência que eu tive com isso, para não falar coisas ao vento aqui, realmente falar o que eu já vivi. Quando eu me converti, há 7 anos atrás, quase 8 anos atrás, eu tinha 18 anos, agora eu tenho 26, gente. Então, assim que eu me converti, se levantaram muitas pessoas. Assim, eu acredito que essas pessoas foram usadas pelo mal. Elas permitiram ser usadas pelo mal. E essas pessoas falavam coisas muito duras pra mim. E claro, que tem a ver com Cristo, não tem a ver comigo. Quando eu enxergo que não tem a ver comigo, fica mais fácil. Só que eu tinha acabado de me converter. Então foram palavras muito severas, sabe? Que machucaram muito no meu coração no momento. Dizendo que, como assim? Eu era uma pessoa completamente diferente, agora eu estava seguindo um caminho. Por que aconteceu isso comigo? O que eu estava fazendo da minha vida? Olha que burrice. Muita coisa mesmo, gente, vocês não têm noção. Uma vez eu gravei, na verdade eu coloquei no Viva Voz do celular, um antigo amigo meu, falando. Eu deixei ele mais de 1 hora falando sozinho, sério, ele não parava de falar. Eu coloquei no Viva Voz e falei com a minha mãe: olha só, mãe, tudo porque eu me converti. Ele ficou falando. Eu até deixei o celular de lado e fui fazer minhas coisas, porque não tem porquê a gente ficar ouvindo coisas que não nos edificam. E foi isso. E aí, assim, eu sei que Deus me deu muita sabedoria para conseguir passar por essas situações, e Ele também vai te dar. Depois de um tempo, se levantaram mais pessoas. Só que, assim, a princípio, tinha a ver com a minha conversão. E eu até entendi, é por causa de Cristo, é por causa disso. Só que depois começaram a se levantar mentiras. Gente, é muito tenso falar isso, porque eu era alguém completamente, assim, que ficava no cantinho, ninguém nem ouvia falar ninguém falava de mim direito, sei lá, ninguém se importava. Mas quando eu me converti, isso mudou completamente, sério, mudou completamente. Até pessoas que eu nem convivia começaram a falar coisas que, gente, nada a ver. Coisas que, tipo assim, nem importavam. Eu lembro que uma vez uma pessoa virou pra minha mãe e falou que eu estava indo pra, não sei, eu não lembro muito bem se era boate ou baile. Só que a minha mãe ainda não se converteu, então minha mãe pouco se importou. Só que a pessoa falou no intuito de, tipo assim, querer falar: você não sabe a filha que você tem. Só que minha mãe sempre foi muito liberal comigo. Entendeu? Eu sempre soube o que eu queria da vida e ela sempre percebeu isso também. E eu falei: gente, nada a ver, nada a ver. Tipo, inventando mentiras e outras muito mais fortes que isso, falando que eu tinha inveja de algo, inveja disso e daquilo. E eu sei que Deus realmente me ajudou muito. O Espírito Santo me deu muita sabedoria para saber agir nesses momentos. Não significa que não doeu, mas eu aprendi. E depois se levantaram, gente, toda vez se levantava mais, mas uma vez eu fui conversar com Deus e eu falei: Senhor, eu preciso me justificar porque é mentira o que eles estão falando. E o Senhor pediu para eu ficar em silêncio. E a vida foi passando, eu fiquei triste no momento, eu deitava e ficava planejando o que eu ia falar para explicar porque aquilo que a pessoa estava falando era mentira e a situação não foi do jeito que ela imaginava. Foi muito tenso, só que o Senhor pediu para eu ficar em silêncio e eu resolvi ouvir. Depois de alguns anos, essas pessoas começaram a mudar o jeito que me tratavam. Primeiro, elas me tratavam muito mal, me criticavam muito, e depois começaram a me aplaudir.
eu fiquei sem entender, mas eu não achei isso algo do bem, sabe? Aí falava, que você é muito bom você fazer isso, muito bom você fazer aquilo, olha como que você é inteligente. E eu ficava com um pouquinho de receio, ficava tentando não ouvir muito o que aquelas pessoas estavam falando, porque há um tempo atrás elas estavam falando mal e agora estavam falando bem. E tudo isso também porque, apesar de eu me entristecer pelas coisas que elas falavam, eu não parei. Teve muitas coisas que elas falavam que era pra me cortar. Gente, às vezes pessoas próximas, e aí dói mais ainda. Só que o Senhor me deu força pra continuar. E o tempo passou, e só que uma coisa que eu entendi é que cada vez que eu ficava em silêncio, o Senhor é que respondia por mim. Às vezes a gente ouve alguém falar, deixa que Deus faz, deixa que Deus responde. Se a gente só ouvir falar, a gente nunca vai ver que é real. Mas quando a gente abre mão de estar certo e deixa o Senhor responder por nós, a gente percebe que é real as coisas que Ele fala, as promessas dEle. E há pouco tempo agora sim eu vou entrar no assunto. Há pouco tempo eu ouvi algumas pessoas de novo, chegaram alguns boatos falando coisas nada a ver sobre mim, sobre relacionamento, sobre isso, sobre aquilo. Só que desde o início até hoje já se passaram praticamente 7 anos. E hoje, graças a Deus, o Senhor me deu muito mais maturidade. E quando eu ouvi aquilo, o meu ser, a princípio, tentou se entristecer. Só que o Senhor logo falou comigo. E eu abri em uma palavra que diz a respeito de Cristo falando que se injuriaram com Ele, com certeza vão se injuriar com a gente também, principalmente por causa dele, por causa da palavra. E o meu coração se tranquilizou na hora, gente. Foi assim, eu estava conversando com uma pessoa e eu abri e foi exatamente essa palavra e o meu coração já se tranquilizou e tudo aquilo que eu estava tentando, já estava começando a brotar no meu pensamento, o Senhor já cortou de vez. E eu entendi que quanto mais o tempo passa e mais a gente ganha maturidade, menos a gente se importa. E é importante deixar de se importar. Porque o que as pessoas dizem a nosso respeito não é quem a gente realmente é. Teve uma frase que eu ouvi que ela é mais ou menos assim: não importa se são críticas ou elogios, continue seguindo na direção que Deus tem para você. Às vezes é difícil, eu sei que é duro, às vezes pessoas próximas virem falar coisas que cortam a gente pelo meio, despedaçam o nosso coração. Mas não se importe tanto, porque o que realmente importa é o que Deus diz a nosso respeito. E muitas pessoas que às vezes ainda não conhecem a Jesus se permitem ser usadas pelo mal. E o nosso objetivo como verdadeiro, como fiel servo de Cristo é simplesmente não ouvir o que essas pessoas dizem a nosso respeito e ouvir o que Deus tem para nós. A realidade de Deus vale muito mais do que aquilo que as pessoas tentam impor na nossa vida. E falando assim, por alto, até parece que é fácil. Eu sei que não é, eu tô falando de coisas que eu vivi. Uma das coisas que eu vivi e que foi muito forte em relação à minha área profissional, que as pessoas sempre criticavam, gente, foi algo assim que por um momento eu ouvi o que as pessoas estavam falando e assim, parei com tudo que eu estava fazendo, porque as pessoas falavam, não, isso não tem nada a ver contigo, isso não vai dar em nada. E aí eu realmente acreditei naquilo que as pessoas estavam falando e parei. Fiquei muito tempo parada, fui seguindo a minha vida por uma área completamente diferente. E teve um dia que eu fui orar, eu lembro até hoje. O Senhor começou a falar muito forte comigo. Por que eu tinha parado aquilo que Ele colocou nas minhas mãos? Por quê? E aí eu ainda tentei me explicar, falando, Senhor, mas todo mundo falava que não ia dar certo. E o Senhor começou a me perguntar, mas o que eu falo a respeito disso? Quem é que te abençoa? E eu voltei atrás e pensei, não, eu não posso parar porque as pessoas acham que não vai dar certo, ou até porque eu mesmo acho que não vai dar certo. É o Senhor que me abençoa. E se Ele está colocando algo nas minhas mãos,
eu preciso fazer, eu preciso usar. É como a moeda, a dracma, que ele coloca na mão dos servos. Se a gente não usar achando que é pouco, um dia o Senhor vai cobrar da gente. A gente precisa usar o que o Senhor nos deu, ainda que a gente ache que é pouco, ainda que as pessoas falem que não vai dar certo. A gente precisa usar o que Deus nos deu. E voltando ao assunto de não ouvir tanto o que os outros pensam, o que mais importa é obedecer a Deus. E às vezes, Deus sempre tem essas de fazer ou de mostrar algo pra gente que está muito além do que as coisas daqui, do presente, sabe? E às vezes a gente não acredita porque a gente ainda não enxerga. Mas quando a gente confia na realidade que Deus está nos mostrando, no futuro a gente vê que Deus é fiel, que Deus é real e que aquilo que Ele nos mostra, naquilo que Ele coloca a gente para fazer, Ele faz prosperar. E é isso, eu falei bastante coisa aqui, mas o principal, se você não gravar nada desse vídeo, grave que o que importa a seu respeito é o que Deus fala sobre você. Não se apegue àquilo que as pessoas falam, ainda que sejam coisas boas, ou pior ainda se for coisas ruins. Não se apegue. O que Deus fala a seu respeito é a realidade que Ele tem para você. Fique com Deus e se apegue na verdade de Deus, porque Ele é fiel. Beijos!